information you can get. And we know getting to the doctor isn't always easy. That's why we created Tyto, your on-demand medical exam that connects you with your doctor anytime, anywhere. With Tyto, your doctor can examine you and your family from home to diagnose and treat many of the most common conditions, such as ear infections, colds, sore throats, fever, cough, congestion, and rashes. It includes an app for communicating with your doctor and the Tyto device for conducting exams. The device has an easy-to-use touchscreen that guides you through the examination process, and special adapters for examining the heart, lungs, ears, throat, skin, and taking body temperature. Let's see how it works. Michael's woken up with dizziness, a cough, and a fever. His mother, Caroline, requests a live examination with a physician. Dr. Johnson is on call and begins the consult. The doctor can see and talk with Caroline and Michael and guides them through the specific exams she'd like to perform. In this case, she examines his ears, throat, and heart. Results appear instantly on the doctor's screen, so Dr. Johnson can listen to and see the exam results in real time. Alternatively, Michael's mom can use Tyto to capture and send exam data to her doctor prior to the consult using Tyto's guidance technology that ensures both accuracy and ease of use. Having diagnosed an ear infection, the doctor submits Michael's prescription to the pharmacy for pickup. Michael is spared a late-night visit to the ER, and his mother has peace of mind that he received the right diagnosis and treatment, all from the comfort of home. Always know with Tyto, your on-demand medical exam. Era isso, a minha contribuição, Raimundo e demais, era trazer o quanto que a tecnologia e as lideranças e as nossas crenças têm que impulsionar as mudanças na desregulamentação, facilitar o acesso. Imagine para colocar um negócio desse aqui no Brasil, quanto tempo a gente levaria, né, para dar mais acesso. Então, a provocação que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão e depois entrar no debate aqui, é assim, o quanto que está na nossa mão provocar essas mudanças dentro do Brasil e facilitar esse acesso mais barato, né? O quanto que a gente pode levar a medicina ao interior do Brasil, interior pobre, né? O necessitado de chegar à medicina. Esse, para mim, é um exemplo de como isso vai ficar muito barato, todo mundo tendo convicção, que pode chegar, né, ao interior do Brasil com médicos de família, né, e transmitir, às vezes, nem sem um médico, mas uma pessoa podendo transferir os dados e resolveria aí 95% dos problemas, certamente, dessas pessoas mais necessitadas aí. Era essa a minha contribuição aí e passo a palavra aí para o Erasmo, para o Raimundo aí. Obrigado, Ulisses. Muito bom a sua explanação. Realmente, tudo que envolve tecnologia nos arremete a fazer várias reflexões e a gente vai tratar disso com certeza mais adiante. Para nós avançarmos no sábado, eu vou passar a palavra agora à doutora Maria Pape, que ela vai falar sobre a medicina do futuro, com abordagem para o crescimento da medicina integrativa e na visão do consumidor. Com a palavra, doutora Maria, seja bem-vinda. Muito obrigada. Acho que já estou aí? Já estão me ouvindo? Ok, tudo bem. Então, tá bom. Bom, em primeiro lugar, aí, parabéns para o Carlos. Super interessante essa abordagem do Hospital do Futuro. Parabéns também para o Ulisses. E dentro do que eu vi das duas apresentações, eu acho que a visão do consumidor vai contribuir muito para que essas tecnologias e essas novas abordagens sejam, de uma forma ou de outra, aplicadas realmente olhando para eu, que sou a consumidora final, e não só numa perspectiva de um grande negócio.
Em primeiro lugar, deixa eu colocar bem claro para vocês, eu não sou uma executiva de negócios, né? Deixa eu ver que eu estou aqui. Isso aí, Sara, agora mostrou que eu sou. Eu não sou uma executiva de negócios, eu não sou eu não entendo e acho muito interessante estar olhando por uma abordagem de uma coisa que realmente, para mim, eu não tinha noção de quantas especificidades haviam nessa situação toda. Em verdade, eu sou uma advogada, né? Eu me formei há algum tempo atrás, eu fui procuradora pública. Dentro da Procuradoria Pública, eu me especializei em vários ramos do direito, e eu não estou aqui falando realmente como alguém que vai dar uma tecnicidade para essa situação. Eu realmente estou falando do ponto de vista de uma pessoa que consome essas práticas integrativas, que hoje se chamam práticas integrativas, mas, em verdade, eu sou uma pessoa que consome isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, a minha visão aqui é uma visão holística, é uma visão pessoal e, de qualquer forma, eu acho que eu posso contribuir para o engrandecimento aí da finalização desse trabalho, que eu também parabenizo o Raimundo por ter começado aí há tantas semanas atrás, e, de repente, olhar por um olhar totalmente diferente também é interessante. Bom, em que pese eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, a medicina alopática, a medicina convencional, eu acredito nessa medicina, é uma medicina, logicamente, baseada aí numa questão totalmente científica. A medicina tradicional ela é baseada em fatos científicos, ela parte de uma doença, ela parte de exames, ela parte de técnicas, né, para olhar para o paciente. Essa é a visão, e eu entendo que é a medicina convencional. Já a medicina integrativa, ela faz o contrário. Ela olha o paciente, ela olha a pessoa em si, a pessoa como um todo, e a partir desse olhar em cima dessa pessoa é que as coisas vão acontecendo e as coisas vão sendo oferecidas para essa pessoa, o que seria interessante, e para que ela trate não apenas o lado físico, material, mas também o emocional, o psicológico, e, em verdade, acaba acontecendo isso até com o espiritual. Eu comecei a usar essas coisas diferentes, vamos dizer assim, quando minha filha pequena precisou, nada resolvia para ela, um problema de saúde. E aí eu acabei caindo, sem querer, na homeopatia. Eu me apaixonei pela homeopatia. A homeopatia resolveu coisas assim rapidamente, ao contrário assim, do que muita gente pensa, é até um mito de que a homeopatia é uma coisa que demora para ser resolvida. Isso é um mito que, imagino, até que já deve ter caído. Da homeopatia eu fui para a acupuntura, da acupuntura para o tai chi, do tai chi para yoga, da yoga para meditação, da meditação e a meditação faz a gente ir atrás de muito autoconhecimento, e desse autoconhecimento eu parti para estudar um pouco sobre religiões e sobre várias outras coisas, sempre com o intuito de me conhecer um pouco mais. Eu acho que, em que pese tudo que eu ouvi aqui, tudo que eu tenho ouvido nesse meu acompanhamento aí pelos cursos que eu vejo do Raimundo, o que eu acho muito interessante é quando a gente foca no paciente, no ser humano, como o Raimundo sempre fala, mas eu acho que a questão aí é o seguinte: e o paciente? Ele sabe quem ele é? Ele sabe o que ele quer? Ele sabe para onde ele vai? Ele sabe o que ele sente? Então, essa é a abordagem que eu convido, né? É o tal do conhece-te a ti mesmo. Né? Eu acho que sem esse autoconhecimento, até para esse paciente chegar e se colocar perante um médico, perante uma inteligência artificial, eu vejo isso bem interessante agora, há uma dificuldade.
Eu posso dizer para o médico que eu tenho dor de estômago, mas em verdade eu estou magoada. Eu posso dizer para o médico que eu tenho uma dor aqui no meu peito, mas em verdade eu estou com raiva de alguém, né? Então, o que acontece com a medicina integrativa? A medicina integrativa, ela olha para esse paciente. Então, o que eu acho bem interessante é que agora o SUS, eu acho isso perfeito também, desde 2016, o SUS começou a disponibilizar, até por uma orientação, né, da Organização Mundial de Saúde, o SUS começou a disponibilizar tratamentos, né, práticas integrativas de medicina alternativa, massagens, tem aí uma lista aí, e depois eu poderia estar falando de uma por uma dessas coisas aqui, mas realmente são muitos itens e depois, se for o caso, a gente fala sobre isso. Mas o que é isso aqui, né? Essa disponibilização do SUS, e logicamente a disponibilização acontece, como ex-procuradora que eu sou, eu sei mais ou menos como funcionam as políticas públicas em relação a isso. Logicamente, isso é disponibilizado na medida em que aquela população tem um histórico, uma visão, uma empatia com aquilo, né? Então, o histórico familiar o histórico da população, eu não quero nem falar a palavra familiar, mas o histórico civil, o histórico de vida daquela população é diferente. Você ir atrás, você está tratando de indígenas e você está tratando de população de rua de São Paulo, você está tratando de população, eu estou falando só, em verdade, das populações menos favorecidas, que seriam as atendidas pelo SUS. No Sul, você pode estar falando de yoga, né? Você pode estar falando de reiki, né? Mas em qualquer lugar, o que é interessante dessas políticas públicas aqui é que, em verdade, elas estão cada vez mais diminuindo os custos do SUS, isso é no final, e é verdade mesmo, mas o que acontece? Na medicina integrativa, o médico pode se valer ou não dessas complementariedades para que o seu paciente se sinta visto de uma forma mais integrada, mais humanizada, e além de mais humanizada, a pessoa se vendo num tratamento, ela sentindo que a necessidade básica dela é olhada, a qualidade de vida dela melhora, a qualidade do atendimento dela melhora, a qualidade do que se resulta desse atendimento também melhora. Então, pensar que um chazinho é só um chazinho, não. Um chazinho é fitoterapia. Um chazinho, ele é curativo. Um chazinho é um remédio, né? Uma massagem ayurvédica, ela não é um simples toque. Ele é um posicionamento dos meridianos do corpo. Então, o que eu acho bastante interessante nessa nova forma de olhar para o mundo, eu falo nova forma porque isso, para mim, é uma grande felicidade, porque o que eu usava para mim, e gastando dinheiro para conseguir ter acesso a essas terapias diferentes, alternativas e complementares, hoje eu fico muito feliz do SUS disponibilizar, né? E aonde que eu quero até falar um pouco mais sobre isso? Há uma fidelização das pessoas em relação a essas novas, entre aspas, né? Novas tecnologias e práticas. Por quê? Na medida em que a pessoa, que o paciente, ele se olha de uma forma diferente e é olhado de uma forma diferente, ele sente uma empatia melhor na relação médico com paciente, médico clínica, médico UBS, né? E aí a pessoa se sente tratada não só a doença dela, mas ela se sente bem espiritualmente, né? E o aumento da qualidade de vida é assim realmente gritante. E do ponto de vista também do SUS, no caso, eu vou estar colocando o SUS aqui, porque eu nem sei se os convênios ainda fazem isso, é a questão também
de que há uma diminuição impressionante de gastos, né? Porque essas práticas integrativas e complementares, elas previnem doenças, elas promovem a saúde de uma outra forma. Elas promovem a saúde, inclusive, às vezes, evitando que a pessoa chegue ao médico, né? Muitas vezes, você vai fazer um tratamento de acupuntura e você não precisa fazer uma radiografia, você não precisa passar por uma tomografia para ver que o seu nervo está doendo. Uma sessão de acupuntura resolve aquilo. E aí, logicamente, é uma coisa que os hospitais, e eu acho que a medicina do futuro precisa cada vez mais olhar para isso, né? Sob pena de estar deixando uma coisa tão holística, que pode parecer tão assim, isso é inverossímil, essas práticas, elas são, o reiki é uma transmissão de energia pura e simples, né? Muitas vezes os executivos, por não acreditarem, né, por não acreditarem no benefício dessas práticas, não olham tanto para isso, né? Olham para quê? E eu também agora no escritório, eu vejo um pouco isso. Olha para quê? Olha efetivamente para as práticas direcionadas de gestão de como projetar aquilo, de como projetar aquilo outro. E, no fundo, eu entendo que há uma mudança agora. Eu acho que a pandemia, eu acho também que a questão da nova visão, a questão do SUS também tem integrado. Eu acredito que essa medicina diferente, que agora está sendo colocada à disposição de todo mundo, ela é a medicina do futuro. A medicina do futuro, eu acredito que não vai poder simplesmente se basear numa inteligência artificial, mas eu acho assim, que no futuro, até a inteligência artificial, ela vai saber, por exemplo, que eu gosto de yoga, que eu gosto de meditar, que eu gosto dos chazinhos, que para mim isso faz bem. Então, de repente, até, eu não sei, estou colocando aqui já como um ponto aí de reflexão, de repente, não sei, né? Já colocar isso. Será que seria interessante que um robô não dissesse para mim, olha, ou para um paciente, olha, medite tantas horas por dia, faça isso, examine o que você tem por dentro, o que está te doendo, quais são suas mágoas, quais são seus traumas, o que você poderia estar melhorando em relação ao seu sentimento, à sua emoção, ao que você pensa e ao que você efetivamente é. Porque a gente não é só, na minha visão, né? A gente não é só um corpo material, a gente é muito mais do que isso. Então, esse tratamento que eu imagino que seja a medicina do futuro, ele prevê essa integração mais total, mais global, né? De um atendimento no hospital, de um atendimento através de uma telemedicina, mas eu imagino que isso seria uma grande vantagem para as pessoas. Coloco também a questão aí um pouco também, mais assim, já finalizando até, a questão mesmo de que as pessoas ficam mais eficazes e mais felizes na medida em que elas conhecem a si próprios e na medida em que elas se sentem mais acolhidas. Então, eu não tenho muito assim mais para acrescentar, mas em verdade é isso. Eu espero que essa integração do ponto de vista do consumidor, eu imagino inclusive que os convênios médicos, eu mesma nunca pensei num convênio médico me ressarcindo por sessões de reiki, me ressarcindo nas minhas consultas de homeopatas. Então, me ressarcindo nas minhas massagens que eu faço lá com osteopatia, né? E osteopata, uma sessão de um osteopata me tirou já de consulta com um ortopedista, de fisioterapias longuíssimas. Então,
vamos olhar para isso, né? Vamos abrir um pouquinho a mente. Às vezes nós somos muito cartesianos, nós temos uma forma muito objetiva e muito estanque de olhar para as coisas. Talvez a pandemia e essa crise absurda agora, financeira e tudo mais, vai fazer com que as pessoas olhem, também, do ponto de vista financeiro, objetivo, também uma maneira de reduzir custos. É especialmente uma maneira de reduzir também custos de uma forma gritante, eu posso dizer isso, por entender de políticas públicas. Então, do meu ponto de vista aqui de uma consumidora, eu espero que os convênios médicos olhem para isso. Eu mesma, se tivesse um convênio médico que me garantisse mesmo essas coberturas, eu fatalmente correria para lá. Então é isso. Espero ter contribuído e estou aqui à disposição. E gratidão a todos. Obrigado, doutora Maria. Realmente, eu particularmente entendo como uma das alternativas que a medicina tem buscado, né? Ainda realmente são pontos polêmicos, mas eu acho que ela está começando a preencher seu espaço. Então, na ordem aqui, antes de eu começar a fazer, vou fazer umas poucas perguntas para vocês três, antes de passar para todos os participantes. Inicialmente, queria só reforçar aqui, agradecer o convite do Raimundo para mediar essa mesa, informar que há mais de 10 anos nós trabalhamos juntos numa grande empresa e depois cada um tomou o seu destino, o seu caminho, e nós viemos nos reencontrar no final do ano passado para cá, a partir de um evento realizado aqui em Salvador, e a gente está vendo que nós temos grandes perspectivas de estar somando esforços pelas nossas experiências. Então, Raimundo, parabéns ao Salles também, não sei se ele está nos acompanhando, e dizer o seguinte, a área da saúde, minha gente, o Raimundo lá atrás falou que ele foi contaminado pela área da saúde há alguns anos. Eu vou mais além. Por um bom baiano, eu diria que a área da saúde é uma cachaça, porque eu já estou há 25 anos na área da saúde e eu entrei e não saí mais. Então, realmente, é uma área que nos propicia mostrarmos e socializarmos nossos conhecimentos, experiência, porque é uma área ainda muito carente. Olha como a área da saúde tem convivido com grandes tecnologias, mas lá atrás ainda os problemas continuam, aqueles problemas bem antigos continuam, tá? Então, a primeira pergunta que eu faria aqui agora era para o Carlos. Apesar de toda essa tecnologia, a área da saúde hoje representa aproximadamente 10% do PIB do Brasil, mas algumas economias do país, alguns investidores do país, eu não sei se não acreditam ainda no potencial da área da saúde, mas os players, os fundos de investimento, o capital estrangeiro está chegando muito forte no Brasil. E a prova está aí, são as maiores instituições absorvendo as menores instituições, quer de média complexidade, quer de alta complexidade. Então, eu queria só que o Carlos comentasse um pouquinho. Será que daqui para frente a pandemia veio nos ensinar que é na crise que surgem as oportunidades, e é na crise que a gente vai se reinventar e fazer com que os atores principais desse processo, hospitais, operadoras, médicos, fornecedores, laboratórios, todo o serviço de SADT, possam sentar com o governo e achar uma melhor solução para ter um equilíbrio? Vocês observam que eu tive acompanhando durante a pandemia o evento de lançamento do relatório da ANAP, e os hospitais da ANAP, filiados à ANAP, mais ou menos 238, fizeram um pleito ao Paulo Guedes, do BNDES, pedindo uma linha especial de crédito, porque a tendência esse ano é fechar com menos 40% do faturamento global. Então, hospitais, clínicas, que têm custo fixo muito alto, muito pesado, se não tiver essa linha de crédito especial, a tendência é muitos desaparecerem e outros serem incorporados assim, até a preços de sucata. Aí eu pergunto ao Carlos, qual seria a solução para a gente colocar esses atores numa mesma mesa, chegar numa solução, porque vira e mexe, é uma briga da operadora com o hospital brigando com o médico com problema também, o médico hoje está passando, eu não sei se tem médico hoje participando,
médico hoje está passando um questionamento muito forte em termos do erro médico, né? E as apólices de seguro para responsabilidade civil têm aumentado bastante, mas poucos hospitais têm feito, porque é uma apólice muito pesada. Então, eu queria que o Carlos desse um comentário bem geral sobre o que é que ele acha disso aí, parabenizando mais uma vez a sua apresentação, que foi ótima, acho que você sintetizou tudo que a gente imagina na área da saúde, que pode acontecer de melhorias para 2030, e depois eu faço uma pergunta para o Ulisses e para a doutora Maria. E depois libero a pergunta para vocês, que já está cheio de perguntas no chat. Ok, deixa eu fazer alguns comentários. Eu tive a oportunidade, nesses 10 anos que eu estou na área de saúde, trabalhar com o professor Antônio Delfim Neto, tá? E esse era um tema que nós entramos na área de saúde por essa razão, porque exatamente durante um dos governos fomos solicitados a ver um novo modelo para a área de saúde. Para ser bem objetivo, eu diria o seguinte: a pandemia me trouxe uma série de situações positivas e uma série de situações negativas. Do ponto de vista positivo, eu diria que o comprometimento, o envolvimento do médico, o compartilhamento dos hospitais, enfim, tudo isso foi extremamente positivo. O primeiro ponto negativo, não tenha dúvida, foi o nível de politização que foi levado à pandemia. Tá? Isso significa o quê? Que o grande fator de mudança, na minha opinião, é o processo de tomada de decisão, que não pode ficar sob influência, tá, de alguém que não tem o conhecimento técnico. Eu não estou criticando ninguém, estou criticando nós, porque nós é que elegemos todas essas pessoas, independente do governo que está agora ou esteja nos últimos 20 anos. Né? Então, acho que o primeiro ponto é essa situação. Como consequência disso, isso trouxe uma insegurança jurídica ainda existente, certo? Dentro das empresas que têm o capital. Embora o setor de saúde seja um setor extremamente atraente, o nível de risco, inclusive jurídico, de tomada de decisões em alguns locais, leva a que os investidores, certo? Eles não tenham colocado dinheiro. Está aí o exemplo, nós temos hoje 3.000 startups no Brasil na área de saúde, lá em São Paulo tem mais de 1.000, e não é possível, às vezes, fazer uma integração dentro do próprio setor, como, por exemplo, uma startup que tem uma ideia excelente, a própria colega, a empresa no setor de tecnologia de informação, não abre as informações. Da mesma maneira que quando nós buscamos a integração do esforço que está sendo feito nesse instante da rede nacional de dados, na qual os hospitais querem e mantêm uma reserva de mercado. O que significa isso? Enquanto os tomadores de decisão não forem os modificadores do status quo, tanto na área política, como na área financeira, como também na área operacional, e aí eu acredito muito que o papel dos médicos, na medida que o próprio currículo for alterado, serão os grandes influenciadores, porque poderão ter as duas situações ou as três, a situação técnica, a situação financeira e muito, a doutora colocou bem, a medicina integrativa está aí, e ela certamente ela ajuda, não toquei no assunto, mas ela é chave, em áreas como crítica, como oncologia, etc., a medicina da alma é tão fundamental. Mas voltando à tua pergunta, exatamente assim, ó, liderança é a chave da mudança. Perfeito, cara. Muito obrigado aí. Ulisses, na questão do futuro da saúde suplementar, a gente vira e mexe e o velho FIFO-CEFES continua aí, né? Aos trancos e barrancos, as glosas continuam, como você falou bem, a escalabilidade melhorou, existe uma verticalização ascendente muito forte no mercado, que a tendência é essa. E também o que preocupa a gente ainda é a judicialização da saúde. Então, na sua visão, o que é que você acha que a gente pode reforçar? Você falou bem do capitation, da remuneração por performance, mas, infelizmente, o FIFO-CEFES ainda fica gravitando nesse meio da saúde e nunca se chega a um acordo. A área da saúde, todos sabem aqui, todos aqui participam da área da saúde, acho que é um único mercado, um setor econômico no mundo que você vende um serviço, mas não tem a certeza de receber a remuneração. Então, eu queria que você comentasse um pouco, por favor, e agradeço, parabéns mais uma vez pela apresentação. Ulisses, precisa abrir seu microfone, por favor.
Ulisses, aí. Obrigado. Cumprimentar primeiro a Maria pela apresentação dela e dizer que eu sou fã e acredito na atenção primária à saúde. Tá? É algo que isso será a espinha dorsal da companhia nossa. A gente acredita muito nisso, mas acredita também que a tecnologia ela vem para contribuir e para melhorar essa experiência. Tá? Então, eu queria só fazer primeiro cumprimentar a apresentação. Acho que trouxe um ponto aí, o quanto é importante trazer aquela medicina do passado que hoje para nós é presente. Eu virei um fã, tenho estudado, tenho conversado com muitos médicos médicos da família e realmente estou encantado o quanto eles contribuem para o Brasil, quanto eles se dedicam a essa população mais carente e o Brasil precisa muito desses médicos aí. Então, quero dizer que existem muitos bons médicos no Brasil em todos os segmentos, em todos os setores privados, mas existem médicos realmente que a gente precisa, esses médicos da família. Eu estou encantado com o trabalho deles. É só uma parte que eu queria fazer aqui, dar esse reconhecimento e as minhas crenças também. Perfeito. A parte eu acredito também que a tecnologia, os dados, a inteligência artificial, e a gente acredita muito nisso. Quero falar a todos que a gente está investindo muito dinheiro para que os hospitais, os nossos laboratórios, as nossas clínicas, a gente evite o desperdício, o mau uso, né? E que a gente sempre tenha os médicos entendendo a lógica da saúde, começando pela atenção primária e tentando executar o que é necessário. Não dá para a gente discutir sem fatos e dados. Não dá para a gente discutir com aquilo que eu acho contra aquilo que você acha. Cada um vai trazer seu papelzinho e a discussão não vai trazer uma contribuição de valor, né, para os stakeholders. O contratante, o contratado, que a natureza disso é uma natureza de conflito. Não adianta, né? Eu estou querendo comprar um serviço que está querendo me vender, você vai tentar me vender pelo maior valor, eu vou ter que tentar comprar pelo menor valor. O que acontece na saúde é que quando o paciente entra dentro do hospital, né, a gente sabe como ele entra e não sabe como é que sai e não sabe como é que é a conta. Tenta-se fazer os pacotes e eu acredito muito, né? E esse é o desafio que tenho lançado para a rede nossa de credenciados, que com o tempo nós vamos ter uma curva de aprendizado com os dados, né, para sentar à mesa e discutir, né, os melhores desfechos, a melhor qualidade, os melhores eventos, os melhores médicos. A gente está trabalhando com clientes, 80% do nosso primeiro mês de venda foram com clientes acima de 60 anos, já era esperado. Então, nós vamos ter que ter muito rigor no cuidado desse cliente, começando na atenção primária, mas acompanhando ele quando ele entrar nessa atenção terciária, que seria dentro dos hospitais aí. Eu acredito que a área da saúde, diferente de bancos, telecom, automobilísticas e outras indústrias mais maduras, ele está talvez no terceiro nível abaixo ainda dessas outras indústrias do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de sofisticação de gestão. Essa é a verdade. Estamos aqui, nós aqui, cada um querendo aprender um com o outro aqui, para ver se a gente anda mais um degrau. Né? Mas existe um gap muito grande entre os hospitais. A maioria dos hospitais são de famílias, né, que não chegaram ainda ao entendimento, o mindset deles é um mindset passado ainda. O mundo mudou, né, e muitos não mudaram. E continuam acreditando, né, em tuchar a conta com MatMed, né, entrou no pronto-socorro, conversão do pronto-socorro, fazer cirurgias. A mudança é complexa, é uma mudança que vai levar tempo, mas nós, liderança, e aí não tem como a gente não se estruturar com tecnologia. Não existe como. A tecnologia fará a diferença, mas não por si só, né? A tecnologia é trazer ela com informação de qualidade e fazer isso valor para todas as partes. Fazer valor, né? Eu tenho defendido isso com os hospitais, o quanto que eles têm que sentar conosco e a gente fazer, com essas informações, traga-se valor e eficiência em toda a cadeia. Né? Vamos ver, eu vou tentar ser um disruptivo na gestão. Quanto à judicialização, eu acho que as coisas estão melhorando. Já foram muito mais caóticas no passado recente e hoje me parece que o judiciário, né, é um reconhecimento
que hoje ele é mais sensível aos contratos. Ainda existem alguns absurdos, né? Mas alguns homens, né, seres humanos, e aí vai para todas as categorias, inclusive, né, do judiciário, e ainda dão uma caneta para aquilo que não está no contrato. Talvez, quando fala no futuro, isso aí será resolvido. Eu acho que será resolvido num tempo muito menor que 2030, onde o que é contratado e será respeitado. Faz parte do rol, paga. Se não faz parte do rol, não paga. Está na carência, é a carência. É isso que nós temos que cada vez mais usar de todos os organismos, liderar, né, e fazer com que o Brasil seja mais respeitado, se as leis, né, e os contratos sejam respeitados. Mas é isso aí. Perfeito, Ulisses. Obrigado. Só adiantando aqui, pela avançada hora, doutora Maria, eu também sou um fã nessa colocação que a senhora fez, porque do lado espiritual, eu sou messiânico. E recentemente, quer dizer, de uns 3 anos para cá, eu voltei a Manaus para fazer uma consultoria no Hospital Santa Júlia. Uhum. E teve um paciente que o ministro da Igreja Messiânica de Manaus me ligou pedindo que eu ministrasse jorei no paciente que estava no leito e um paciente que estava desenganado. E aí eu fiquei um pouco assustado, porque eu tinha acabado de chegar em Manaus, depois de vários anos que eu residi lá. E aí eu fui ministrar jorei no paciente. Graças a Deus, depois do que nós ministramos jorei e mais outros membros da igreja, o paciente teve alta. E foi para espanto geral, eu conversando com os médicos, o que é que ele achava daquele tudo ali. Ele só me disse o seguinte: eu não sei explicar. Então, realmente, é uma posição bacana. Eu acho que veio para ficar mesmo. O paciente hoje, ele precisa ter uma melhor atenção. Existem determinados atendimentos aí que uma recepção, um atendente, uma enfermagem, um médico nem olha para o paciente, né? Então, essa questão holística, essa questão humanitária vai fazer realmente, espiritual, vai fazer muita diferença. E antes aqui, só eu vou passar a palavra para o Raimundo, para se o Raimundo tem alguma pergunta para a gente liberar para os presentes. Eu vou deixar uma pergunta para o final aqui, que eu quero fazer para os 3 palestrantes, porque vai ser muito bacana. Raimundo, quer colocar alguma coisa antes de eu passar aqui para os presentes? Não, pode seguir. Inclusive, tem uma pergunta do Dr. Marcos Tadashi. Ele quer falar porque ele tem uma opinião sobre medicina integrativa. Eu acho que vale a pena dar a palavra para ele e até para contrapor ou complementar a visão da doutora Pato. Então, por gentileza, pode falar, doutor Marcos. Bom dia. Eu sou médico endocrinologista, né? Então, eu concordo com muito o que a Maria falou, né, da medicina integrativa. Eu acho que a gente, na medicina, acho que o que a gente via, o que a gente chamava de medicina complementar, a gente via como coisas concorrentes, né? Mas eu acho que tem que ser esse negócio da integração mesmo. Mas eu acho que o grande problema da medicina integrativa é o mau uso dela, entendeu? Então, assim, muitos médicos usam, falando dessa medicina integrativa, mas com mau uso. Por exemplo, na endocrinologia a gente trata de obesidade. Uma das medicações que a gente usa para obesidade é a sibutramina. O Conselho Federal de Medicina precisou bloquear o uso para não endocrinologistas por causa do mau uso, má indicação disso. Então, sendo que, por exemplo, um oftalmologista era o que mais usava a sibutramina no Brasil, entendeu? Então, assim, então eu acho que tem que ter um cuidado, e eu acho que muitos médicos estão denegrindo, acho que essa imagem de medicina integrativa. E para mim, assim, quando falo em medicina integrativa, eu fico pensando nesses médicos. Então, eu acho que já contaminou muitos médicos em relação com esse nome de medicina integrativa, entendeu? Não sei qual que é a opinião da Maria em relação a isso. Em verdade, eu vejo a medicina integrativa, ela não é para mim, para minha visão, ela não é essa concorrência entre médicos alopatas, né? Na minha visão, os médicos alopatas, eles, da mesma forma como qualquer outra pessoa, eles também competem entre si. Eu acho que o oftalmologista receitando subtramina, para mim, que sou uma leiga do assunto em relação à medicina, me parece uma coisa meio maluca. Mas o que eu coloco e abordo e defendo em relação à medicina integrativa é a medicina que se integra
a outras atividades, a medicina que se integra a outras abordagens e a outros olhares, e a uma expansão de olhar e de consciência dos médicos, para que nós, consumidores, nós, pacientes, nos sintamos cada vez mais olhados de uma forma aberta, integral. Então, eu entendi o que você falou, mas na minha cabeça, assim, o que eu entendo assim como integrativo aqui é complementar, é integrativo e é alternativo, né? Alternativo na hora em que eu nem preciso chegar a um médico, porque eu fui para o outro lado, eu fui tomar meu chazinho. O que eu chamo de alternativo é que eu acho que as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo, entendeu? Não que você tem que escolher um ou outro. Exato, mas é exatamente, por isso o integrativo. Eu posso usar um, posso usar outro, eu posso ir para a homeopatia e ao mesmo tempo estar lá fazendo meus exames para ver se o carocinho sumiu. Uma coisa não exclui a outra, de forma alguma. De forma alguma. O que eu acho muito, muito bonito dessa nova discussão é exatamente isso. Essa aceitação, e aí os médicos realmente... eu imagino que isso deveria estar na faculdade de medicina, né? Os médicos olharem para os costumes locais do lugar, entendeu? Eu sou uma apaixonada, por exemplo, por medicina indiana, mas não dá para trazer de lá para cá, né? Eu tenho que olhar aqui a nossa realidade, as nossas coisas. Então, seria muito interessante... Se eu não sei se tenho, não sou médica e tal, mas eu acho que seria muito interessante, por exemplo, na hora em que eu vou olhar a medicina do futuro, que o Carlos falou, quando ele falou que no futuro vai estar olhando o genoma, vai estar olhando o DNA, certamente, eu acredito que esse meu olhar aberto para entre aspas, um jurei, um chá, isso vai ser observado na hora que a inteligência artificial, por exemplo, que o Ulisses falou, olhar para a personificação. Quem sou eu? Quem é a Papi? Como é que ela gosta de ser tratada? Como é que ela quer ser tratada? Como é que ela... E é nesse sentido que eu acho que, pela visão do consumidor, eu poderia estar contribuindo. Porque, em verdade, quem eu sou? Eu sou uma advogada, né? Hoje eu estudo direito sistêmico, que é uma vertente aí das constelações familiares. A minha visão de mundo é muito mais ampliada e eu continuo aprendendo todos os dias. Eu sou aquela pessoa que vai aprender até o último suspiro, porque vai querer isso na vida. Então, essa visão médica que você está trazendo agora, eu realmente concordo. Mas é uma briguinha, eu acho que é uma briguinha entre vocês médicos, entendeu? Mas todo mundo está no caminho, e a gente está no caminho para acertar. Então, vamos embora. Me permite, Erasmo, dar uma contribuição? Por favor. Eu estou vendo aqui no grupo que está participando algumas pessoas, o Marcos é um velho conhecido lá do Hospital das Clínicas, e eu quero usar o exemplo dele, mais de duas pessoas que estão aqui, sem citar o nome, que elas não fizeram observação, que são médicos, têm a visão de tecnologia, têm a visão de humanização, são empreendedores, e eles hoje usam a medicina integrativa no seu processo. E mais, não cobram pelo trabalho. Então, só quero deixar aqui a defesa de alguns deles, porque eu conheço pessoas da área de oncologia também que fazem esse trabalho. Então, eu entendo que a medicina integrativa está muito forte dentro da parte médica. Só isso. Obrigado, Carlos, pela sua colocação. Doutor Marcos também, muito obrigado. Doutora Maria. Tem uma pergunta aqui para o Ulisses. Ulisses, ele ainda está aqui? O Ulisses está com uma dificuldade, viu, Erasmo? Então, algumas perguntas, se tiver mais perguntas para o Ulisses, a gente manda para ele e ele vai responder. Pronto. Tem uma pergunta aqui da Fabiana. Qual a visão do futuro de vocês, dos três, em relação à home care? Posso falar primeiro? Como consumidor, o que eu esperaria de um home care? Eu esperaria isso. Uma análise do meu genoma, do meu DNA, da minha personalidade, da minha personificação. Eu esperaria isso. Que alguém que viesse até a minha casa ou que fosse me atender aqui, que tivesse, que fosse me tratar como o ser humano que eu sou. Eu sou.
não um corpo de uma mulher de tantos anos e tal lá, que está lá, de repente, com tosse. Né? Eu gostaria muito que, na minha visão, eu como consumidora, adoraria que o home care viesse e olhasse a PAP, nesse sentido. Ulisses? Ô, Carlos? Eu entendo o seguinte, o home care é uma modalidade, do ponto de vista de negócio, que ainda não evoluiu significativamente, principalmente em razão também do custo e, às vezes, até o perfil e a forma de atendimento que é realizado. Entretanto, eu entendo que a área de cuidados, ela certamente, não apenas o cuidado físico e clínico, mas o integrativo também, na medida em que o ambiente for criado dentro de casa, não sei qual é o nome desse serviço ainda, mas o ambiente arquitetônico de cuidados que vão substituir muitas atividades dos hospitais, vão tender a melhorar e trazer essa eficiência que ainda não tem. Joia, muito obrigado. Lembrando a todos que é importante, doutora Maria, o Carlos e o Ulisses, colocarem os seus contatos aí, porque eu tenho certeza que nós vamos continuar essa conversa lá na frente aí, sob a liderança do Raimundo, que já deve estar estudando aí os próximos eventos, então é importante você deixarem os contatos de vocês. Eu queria fazer uma pergunta aqui, pelo que eu dei no chat aqui, está sem perguntas, mas os participantes podem ficar à vontade, levantar a mãozinha aí embaixo na plataforma Zoom, tem um lugarzinho que você levanta a mão, e usarem o direito do microfone. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, assim, de tudo que se falou aí, gestão, tecnologia, cuidados paliativos, medicina integrativa, vocês não acham também que está faltando um pouco a dose do compliance, das práticas do compliance, gestão de integridade, gestão de risco na nossa área da saúde? Porque, resumidamente, vamos falar compliance é você fazer o certo. E se todos nós da área da saúde fizermos o certo, nós vamos ganhar muito. Não é só porque a Lava Jato trouxe uma celeuma lá atrás, porque o compliance já existe há muitos anos lá fora. Né? No Brasil só se falava em governança corporativa, não se falava em compliance. Só começaram a falar em compliance depois da Lava Jato. Então, se vocês puderem comentar um pouco, eu acho que nesse mercado nosso falta um pouco mais dessa prática de perseguir o que é o certo, o óbvio e o correto. E o honesto, né? Com certeza. Vamos dar oportunidade às pessoas? Ver se tem. O chat está sem pergunta, o microfone está aberto aí aos participantes. Boa tarde. Eu quero fazer aqui só um comentário. Queria até que os profissionais envolvidos aqui pudessem interagir para exemplificar algumas dificuldades que alguns beneficiários, por exemplo, de saúde suplementar, têm de acessar informação. Então, a gente fala muito do custo baseado em evidência, do custo de efetividade, mas não tem comparativos, nós não temos validade. Eu havia comentado isso até anteriormente na minha apresentação. Não tem validade, por exemplo, de um exame de sangue, de uma tomografia, de uma radiologia. O beneficiário ele não consegue interagir para entender. Então, se um médico pedir para ele um exame, ele faz um exame